Sofrido, o 15 de Piracicaba arranca empate contra o Ituano e tem Brno pela frente. Por outro lado, São Bernardo vence a Inter de Limeira e está pronto para a semifinal da Copa Paulista contra o 15 de Piracicaba. Enquanto isso, o Palmeiras consegue acesso, nova camisa, polêmicas e vaias. São Paulo acorda para a competição, com boa atuação de Boi Bandido e Fene, vence o Internacional fora de casa. Cheiro de pato assado no timão. E o ex-goleiro do União Barbarense, o Walter, está com a bola toda. Tudo mais sobre o Brasileirão e o emocionante baú do Lente com Rogério Domingues, agora no Lente Esportiva. Olá, boa noite. Está no ar mais um Lente Esportiva nesta segunda-feira do dia 28 de outubro. Lente Esportiva hoje está polêmico, porque temos de volta aí um dos nossos comentaristas que gostam de uma lenha, né? E para você que está em casa, pode acompanhar o nosso programa, que é todo feito por voluntários, a nossa página do Voluntariados.net no Facebook. Ou se você quiser também vir participar aqui com a gente, manda um e-mail para o voluntariosnetcidade@gmail.com. Será muito bem-vindo. Bom, vou começar o programa de hoje sem rodeios, vou direto lá para os comentaristas. Eu vou chamar aqui o meu amigo Rogério Domingues. Boa noite, Rogério. Boa noite, Ju. Boa noite para você de casa. Muito bem-vindo a mais um Lente Esportiva. A gente já está sabendo por que o Márcio não veio semana passada. Então, ele mandou um e-mail, falou, olha, não quero prejudicar você, isso, aquilo. A história é outra. Já estou sabendo o que aconteceu. Então, daqui a pouquinho, volta para a minha imagem, Ju, depois do boa noite, que eu vou falar para você aonde ele estava na segunda-feira passada. Meu Deus, eu não estou sabendo de nada, estou até com medo, porque quando o Rogério Domingues vem com essas coisas, eu fico com medo. Mas enfim, né? Ele já adiantou, o Márcio Teodoro está de volta. Márcio, te adoro, Márcio. Eu percebo tanto que vocês me adoram. Nossa, é impressionante. Esse Rogério, ele me persegue. A Juliana nem se fala. Persegue o quê, rapaz? Chegou atrasada hoje. O programa começa às 8. Ela chegou 8h01. Tivemos todo mundo que esperar aqui a bonitona, a popstar de Americana, mas beleza, tá valendo. Não, gente, me desculpa, mas quem fica lá na rodoviária dando autógrafo é o senhor Márcio Teodoro, então me desculpem, tá? Não, mas eu só em Mogi Guaçu e Mojimirim. Americana é você que polêmicas à parte. Muito bem, já deu seu boa noite, Márcio. É, a chapinha queimou, por isso que ela atrasou. Vamos lá, Márcio Coelho. Foi buscar a chapinha da amiga. Márcio Coelho, boa noite, amigo. Seja bem-vindo aí nessa segunda-feira para ver se a gente consegue, né, acalmar os ânimos desses comentaristas. Boa noite, Ju. Boa noite aos amigos aqui do canal. Boa noite, Márcio Teodoro. Boa volta, você que arregou segunda-feira nas últimas semanas, né? E eu quero dizer hoje, né, que a gente está feliz que o Rogério Domingues com a vitória de São Paulo e para provar que time grande não cai. Tá certo, é isso aí. Acertou. Parabéns, parabéns. Bom, inteligente esse menino. Bom, eu já havia dito que São Paulo não ia cair, mas assim, está bem... nada, agora está mudando de figura. Disse sim, pode procurar todas as Falou o quê? Tá pode louca, procurar menino? todas as imagens que eu disse que São Paulo não caíra, mas eu não imaginava que ia ter toda essa reviravolta na tabela e o São Paulo fosse aí subir e encostar lá com o Santos. Depois a gente vai falar sobre isso aí no programa. Seu Santos, né? Vai. Bom, quero apresentar aí uma nova amiguinha no nosso programa, que é uma amiguinha, programa da Palmeirinha, Fernando Furlanete. Que saco! Amiguinha, sacanagem. Vamos lá, Vinícius de Moraes, do Adriane, seja bem-vinda ao Lente Esportiva. Olha, me ajuda, viu, amiga? Porque aqui tem que ser firme com esses meninos. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, comentaristas. Boa noite, Ju. Bem-vinda, viu, amiga? Obrigada. Amiguinha. Palmeirinha? Programa Palmeirinha agora? Obrigada, pessoal. Espero que vocês acompanhem o programa até o final, comentem bastante, vamos interagir. E, por favor, me desejem boa sorte, porque hoje eu vou precisar. Eita! Bom, temos já a enquete de hoje. E a enquete de hoje, ela é clara. 15 de Piracicaba. Consegue chegar aí ao final do Paulista? Acham que vai levantar aí a taça esse ano no seu centenário? Bom, Dri, pode passar os contatos pra gente. Pessoal de casa, para vocês participarem conosco, interagir, podem ligar no telefone 3471-8938, participar pelo e-mail alvivo@netservicos.com.br, pelo Twitter, @lenteesportiva ou pelo facebook.com/lenteesportiva.
Vamos colocar a hashtag do Lente Esportiva com tudo hoje, hein? Quero ver chegar aos trending topics. Muito bem, deixa que isso o Fernando Furlanete, o Fernando Furlanete vai dominar. O que é isso? O que É que a Galera de casa, Dá um essa é a foco moça no- do hashtag. Hashtag. Hashtag o diabo. É que ele não conseguia gravar o nome dela, então ele vai entendendo a mão. Agora vai ser Mas de vez hashtag. em quando você empresta pra mim, tá? Você já aprendeu o nome da Driellen, amiga? Driellen. Driellen. Muito bem, mas Eu não eu vou também esquecer. quero aproveitar Mas- e mandar mas, um beijo viu? para nossa amiga Começou, Tânia, começou, que é. também divide Beijo, aqui com a motorista, gente o Tânia, programa, a cozinheira, apresentação. Um beijo para a Tânia, que hoje está participando com a gente aqui no estúdio também. Bom, pessoal, respondendo aí a enquete, Rogério Domingues, direto e reto hoje, viu? Você acha que 15 de Piracicaba vai levar? Vai conseguir passar aí o São Bernardo? Eu não vou falar do 15 agora é o seguinte, ó. Ai, meu Deus. O Rogério, Mas é o seguinte, ó, ele o cara manda no programa, eu não mando mais nada. Ó, tá escrito Vai, aqui, ó, Rogério tá escrito Domingues. aqui, ó. Deixa eu falar um negócio aqui. Márcio Teodoro, chegou uma informação aqui pra gente. Lá vai. Lá O senhor vem ele. estava na segunda-feira, às 18h30, Avenida das Gaivotas Unidas, número 2224. Que história é essa? Eu sou amigo do Fazendo presidente. inscrição no quê? Eu sou amigo do presidente das Gaivotas. Não, mas é Gaivotas Reunidas ou Gaivotas da Não, é Feira? Avenida Gaivotas Unidas, ele tá. É engraçado que a hora que eu falo de São Paulo, a produção mandou eu parar. Eu tomei Não, mas a suspensão, gente fiquei não- três segunda-feiras sem vir aqui por Não, suspensão. não, não, eu não, falava não, da torcida não. de São Paulo. Gente, agora vou falar do ordem 15 nessa agora, casa. beleza. Parou, vamos falar do 15 pra esse cara. 15 pra esse cara. Ô, Pereirinha. Conta pra mim aí. Corta pra mim. Pereirinha. O 15 Piracicaba agora vai enfrentar o São Bernardo Sim. na próxima rodada. Como disse Juliano Bernot. Bernô. Bernô. O E é 15 Berno, não é Berno. Ah, eu sou caipira, né? Você mora lá, Vamos né? lá. Bernô. Pra Vai, falar? Rogério, Então é o seguinte, ó, 15 Piracicaba enfrenta o São Bernardo. Primeira partida é aqui em Piracicaba e a última lá em São Bernardo do Campo. Eu acredito que dessa vez São Bernardo vai despachar o 15 Piracicaba. Pela Mas- própria força de torcida, pelo próprio ensejo. Eu acho que o São Bernardo dessa vez é um semifinalista. E ele tá em vantagem também, né? Depois Tá em a gente vai vantagem. acompanhar a tabela Vai e a acompanhar. gente vai ver isso. Márcio, brincadeiras à parte, mas aí o que você me diz sobre a enquete de hoje? Vou responder cantando uma música. Carcanhar de grilo, espírito de porco, carchar de forfe. 15. Nossa, Vai dar 15. Um grande abraço, meu amigo Mário Luiz, que está assistindo o programa aí da Rádio Educadora lá de Piracicaba. Quinzista até debaixo d'água. Um grande abraço, Mas você pessoal está de indo pela Piracicaba. emoção ou pela técnica? Não. Eu tô indo pela técnica. E outra, vamos ser justos. Os 4 times que chegaram nas semifinais, os 4 são da Série A1 do Bem Campeonato colocado, Paulista. Márcio. Bem lembrado Entendeu? isso. Então, assim, É isso aí. a Inter foi longe demais. Um grande abraço pro Taimon, que também está nos assistindo, presidente aqui da Inter aqui em Mineira. Chegou aí nas oitavas de finais, é um time que disputa a 3 do Paulista. E eu disse já isso em outros programas, fico contente pelos quatro times que chegaram na semifinal, porque o time que for campeão, pro pessoal de casa que não sabe, vai ter uma vaga para disputar a Copa do Brasil. Olha que É um bacana. campeonato... Não, Copa do Brasil. Ah, não, Copa é do Brasileirão Brasil. que trouxe. Copa do Brasil tem. Copa do Brasil. E é um campeonato de expressão, um campeonato a nível Sim. nacional. E se uma Inter, um Independente, até mesmo um Rio Branco, se ganha um título desse, financeiramente é difícil você disputar uma Fica Copa do difícil Brasil. acompanhar. Entendeu? 18 meses. Agora você pega esses 4 times aí, para nós do estado de São Paulo, é ótimo. O Audax, São Bernardo, o próprio 15, né? E o Grêmio Osasco. Grêmio São Osasco. times que têm dinheiro. Mas depois Entendeu? eu queria entrar Verdade. nessa. Você acha que sabendo aí da vaga da Copa do Brasil, não acha que os investidores também passam a ter um olhar mais, né? Não, com certeza. Mas a pegada é outra, né? A Copa É. Paulista, É difícil. ela não deixa de ser uma vitrine. Sim. Tá? Ela não deixa de ser uma vitrine. Com certeza, para você disputar, só para você entender, para você disputar uma Copa do Brasil hoje, o campeão ele tem uma vaga na Copa do Brasil. Eles vão fazer um contrato, só para você entender, eles vão fazer um contrato com um jogador de 3 meses. Vamos supor que a Inter ganha um campeonato da Copa Paulista, vai disputar a Copa do Brasil. O primeiro jogo, joga lá no Rio Grande do Sul com o Grêmio, como que perde é? de 3-0, já está fora. E tem que manter o contrato com os jogadores durante 3 meses. Então, quer Não dizer, é fácil. você reforça o time,
Que não vai ser... Você banca um time durante 3 meses e no primeiro jogo já é eliminado, ou lá no Rio Grande do Sul, ou com qualquer outro time aí que... E você não pode contratar jogador. E você não pode contratar jogador meia boca. Então, aí você vai passar mais vergonha ainda, né? Por ser um time de menor expressão, o risco é muito grande. Você muito enfrentar grande, um time de primeira divisão. É um time que pode... É um time que pode encaixar muito bem na Paulista. O Paranavaí lá, 10-0. Entendeu, Márcio? Mas é isso mesmo, o time pode ir muito bem na Copa Paulista, mas Copa do Brasil é outra pegada, é outro nível de jogador. É outro nível. Então, realmente... Por isso que eu fico contente. Acho que o 15 sim tem chances de ser campeão, como os outros 3, que são times que têm investidor de alto nível. O time está em alto nível, está disputando o campeonato em alto nível. Fico contente por ser 4 times que disputam hoje a Série A1, a elite do Campeonato Paulista, e vamos torcer para o 15, que é o único time que restou aqui da nossa região. Muito bem. Márcio Coelho, após todo esse ensejo do nosso querido Teodoro, o que você acha aí que vai rolar contra o 15 Piracicaba? Bom, eu vou concordar com o Márcio, porque eu também acho que o 15 passa pelo São Bernardo. E o 15 tem grande chance de ser campeão. Até torço pro 15 ser, apesar de ter eliminado o Rio Branco. Eu acho que seria bacana o 15 de Piracicaba conquistar esse título e disputar uma Copa do Brasil. Então eu vou concordar com ele, eu acho que o 15 tem grande chance de passar, principalmente se fizer um bom resultado em casa nesse final de semana agora, o que eu acredito que vai acontecer, porque a torcida do 15 vai lá e vai apoiar o time até o final. São 2 times de boas torcidas, né? O São Bernardo também é forte, quanto o 15 também, mas vamos lá, vamos ver. Muito bem. Bom, e o que vocês acham aí com essa união do Grêmio Osasco, não é isso? Com o Audax? Porque tá aí na final, depois a gente vai chamar a tabela. E aí como é que ficaria, Márcio, você falando da Copa do Brasil, como que ficaria aí os times unidos? Ali é 2 em 1, né? Não, na verdade é o seguinte. É 2 em 1 ali. Vai ser um time só, né? E vai chamar Grêmio, Osasco, Audax. Isso. Tá? Então vamos supor, se o Audax for campeão da Copa Paulista, é o Grêmio, Osasco, o Audax que vai disputar. Exatamente. Então, infelizmente, os 2 que se enfrentam agora, né? Então, pra final só vai um mesmo. Só vai um. Entendeu? São Bernardo quem ganhar 15, ali tá bom. Quem ganhar vai pra final. E quem ganhar deles e for pra final e ser campeão, vai participar da Copa do Brasil. Na verdade, eles devem estar decidindo agora qual vai pra semifinal. E o Audax, só pra fazer um parênteses aqui, o Audax subiu pra Série A1 do Campeonato Paulista. O Audax disputa a elite do Campeonato Carioca, é outro time que também é Audax, é o mesmo grupo. E tem o Grêmio Osasco, que é tudo do mesmo grupo. Então aí vamos dizer que o investimento ali é um pouco mais, né? Muito forte. E só ressaltando que por trás do Audax e do Grêmio Osasco existe um corintiano, que é o nosso amigo Vampeta, que é o presidente do time aí, faz parte da diretoria do time. Seu amigo, né? Seu amigo. Não é meu amigo, não. Ele é corintiano. Todos os corintianos são amigos. Muito bem. Bom, falando aí do jogo do São Bernardo e Inter de Limeira, vocês acompanharam? Foi uma goleada, né? Que a Inter levou de 3-0 do São Bernardo. Muito, assim, como você disse, né, Márcio? Muito me surpreendeu. Assim, a Inter, ela não teria mesmo condições de chegar até o final, mas assim, todo o campeonato que ela mandou, assim, até agora, foi bem, assim, eu acho que não saíram, né, vamos dizer, temos que dar os parabéns, né, mesmo pro Taimon lá que está acompanhando a gente. Foi longe. Que foi longe, um time da região nossa aqui, a gente tem mais aqui que ficar, assim, agradecidos ainda pelo a atuação que eles tiveram. A vantagem da Inter que chegou até esse ponto, ela tem uma base formada, eu acredito, né? Sim. Que ela vai reter bons talentos ali e vai entrar muito bem na Série A3. Então, com certeza. A Inter de Limeira tem sim essa vantagem sobre os outros que vão começar a 3. Mas você acha, Rogério, que o fator casa que prevaleceu ou o São Bernardo realmente São Bernardo é um time forte, o jogo não foi fácil aqui, né? Então, e lá o São Bernardo, como tem o fator casa, os jogadores experientes, como o Márcio colocou muito bem, é um time de Série A1, acostumado a chegar em esse tipo de competição, então ele estava com todas as ferramentas aí para conseguir um bom resultado. Então, quer dizer, e 3-0 é um resultado até que expressivo, né, Márcio? Fez a diferença o fator casa, tem mais de 2.000 torcedores, o celular tá tocando aqui do nosso amigo, ele atendeu. Só um minuto, Rogério. Deixa a nossa câmera atender aqui. Agora atender aqui, tudo bem? Pessoal, deixa o menino atender o celular. Não posso, Pereirinha, nosso amigo. Já é um toque o cara é Corinthians, velho. É um toque de Natal, bonito. O cara é Corinthians, cara. O cara é Corinthians. Dá um fora desse. Vamos lá, Rogério. Só finalizando aí. Mas finalizando,
alguém tem que ficar para a semifinal. Então, o São Bernardo soube aproveitar da situação, da condição, enfim, e levou aí, está indo para a semifinal. Mas, como eu falei, a Inter agora tem que se aproveitar disso, né? E reter a base, reter bons jogadores, para entrar muito bem na Série A3. Só que, enquanto isso, o 15 de Piracicaba garantiu, mas não foi fácil não, hein? Não foi Teve fácil. que entrar lá, deixa eu procurar aqui, entrou foi no último minuto lá. Se eu não me engano... Igual no jogo contra o Rio Branco, né? O 15 buscou no finalzinho, porque tem um poder ofensivo Canu. grande. Canu. Ele entrou aos 39, então, assim, foi para decidir mesmo esse jogo, que não foi fácil. Então, por isso, a nossa visão aí, que eu concordo com o que vocês disseram até agora. Acho que o Ituano era um grande favorito. Exatamente, era um grande, que teve toda aí uma Mas, boa... como diz o velho a máxima, né? Jogo só acaba quando o juiz apita. Então, meu amigo, você não pode querer achar que está ganhando já, não, enquanto o juiz não apitar o final, meu amigo. Tudo é possível. Só um dado interessante, voltando a falar da Inter, se você pegar esses 4 times que chegaram aí na semifinal, vou falar até do São Caetano, que é um time inferior. O São Caetano tem 2, 3 jogadores que tem um salário de 80 mil reais. A folha da Inter não dá 80 mil reais. Para você ter uma noção como que a Inter conseguiu ir longe. Tirou o São Caetano do campeonato, entendeu? E hoje o São Caetano com um jogador que paga a folha da Inter. Então, é o velho ditado, né, Márcio? O time deu liga, foi bem, se deu bem. Foi longe demais. Foi longe, então... É isso Parabéns para a Inter. É isso aí. Muito bem. Rogério Domingues, temos aí informações sobre União Barbarense, tá? Tem sim, ó. União Barbarense, o Claudemir Peixoto, se não me engano, está no Nordeste, ele e o investidor devem chegar aí no meio da semana, no final de semana, e já no dia 4, eles apresentam à imprensa os jogadores que estão, os contratados que começam a treinar já para a Série A2 de 2014. Então, e hoje também está acontecendo, Juliana, a reunião da diretoria, mas lá está o Oswaldo Baquim, está o Marcos Maracanã, definindo a estratégia para o centenário do União Barbarense. Olha lá, que então bacana. Hoje começa, né, o pontapé inicial da comemoração do centenário. Sabe-se que, evidentemente, a camisa comemorativa dos 100 anos tem que ter, exatamente, tem que ter mesmo. O que eles pretendem fazer também? Olha, no dia 14 de novembro de 2014, cai num sábado, pode pintar aí um baile de gala, né, para toda a torcida, é isso que a gente vem pedindo, né. E tudo a movimentação que a gente viu aqui, né, Juliana? Aquilo que eu até passei uns recados para os colegas, olha, essa é uma festa da cidade, da torcida, porque o clube está fazendo 100 anos, né? Como diz o meu amigo Paulo Filé, o time que não tem foto preto e branco não tem história. Então, o União Barbarense tem foto preto e branco, graças a Deus, tem todos história. da nossa União região, né, Barbarense, Rogério? A Rio gente Branco, recentemente aí, bonita festa que a Inter de Limeira fez, que o nosso querido Silvio fez a cobertura, achei espetacular, né? Sim, bacana. Tem que fazer esse tipo de movimentação mesmo. Então, hoje começa o planejamento para o centenário do União Barbarense, né? Então, a gente espera que o União Barbarense tenha, assim, muito sucesso nisso, seja um planejamento bacana, né? Outro detalhe que está ventilando aí no União Barbarense, existe um comentário muito forte, tem se comentado a volta do Tuta. Olha! Então, mas o Tuta é aquele tipo do cara, né? Que já é quase um quarentão, centroavante. É mais legal a Juliana fala, olha, nunca ouviu falar. Não, porque nós já ouvimos falar muito aqui no Lente Esportiva do Tuta. Então, mas enfim. O Tuta é o tipo do cara que eu vejo como uma peça mais... lógico, centroavante de 39 anos não tem mais aquela força, aquele vigor físico, né? Sim. Eu vejo mais como uma parte psicológica do time, de controlar a situação, de ter a galera na mão, porque tu é um cara experiente, né, vivido. Então ele pode muito bem sim fazer um bom trabalho de bastidores com os jogadores. Então isso eu vejo muito forte no Tuta, que foi o que aconteceu quando ele jogou na Série A2 lá em 2012, que levou o União Barbarense para a Série A1. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Tem se comentado muito, mas até agora, de fato, nada. Certeza é que se o Tuta vir, o Tuta não vem com nenhum custo para o União Barbarense. Quem vai bancar são os empresários. Então vamos ver o que acontece durante a semana aí, para a gente poder, na segunda-feira, noticiar para você o que vai acontecer com o União Barbarense em 2014. Rogério, assim, muito interessante dizer também, porque levando esse gancho do Paulo Filé, dos clubes que não tiverem fotos preto e branco, e é importante dizer que nós, por mais de trancos e barrancos que os times da nossa região sofreram aí ao longo desses anos, estão firmes, né? Ainda, por mais da situação difícil que já se passaram, mas assim... Eu digo para vocês, estão aí porque tem alguns abnegados, alguns torcedores, antigos sócios que amam um clube demais, exemplo do Dário Filho. Aliás, um abraço para você, viu, Dário Filho, se recuperando aí da
da cirurgia no coração, volta firme e volta com calma para você acompanhar o União Barbarense. Para acompanhar tudo certinho aí no centenário, né? Porque vai ser bem bonito. Mas é assim, não é vida fácil não. Para os dirigentes do União Barbarense, para os dirigentes da Inter, do Independente. Do próprio Rio Branco. Do próprio Rio Branco, que se não tem suporte, os times não existem. Sim. Então, assim, vale ressaltar aí novamente que eles estão aí procurando investidores, patrocínios, então se liguem, vamos apoiar aí. São times de histórias, times que estão completando seu centenário aí, que merecem aí o apoio, né? Sem nosso dúvida. Aqui, inclusive da torcida que a gente sempre reforça. Isso é muito importante. Dri, temos aí participações? Temos sim, Juliana. A primeira participação do dia é a Juliana Souza de Piracicaba. Ela mandou um recadinho. Ela disse que, logicamente, o 15 de Piracicaba vai conquistar a Copa Paulista de 2013. O centenário ele deve ser honrado. E Márcio Coelho, ela mandou um recado especialmente para você. Ela disse que você está devendo um lanche para ela. Ixi. Eu, Fernando Pereira e o Francisco, né? Lembrando que o Fernando Pereira também vai ter que cumprir aí. Ó, Vou ter que pagar o lanche da Juliana. Mandar um beijo aí pra Ju Souza, que é a nossa master aqui, tá sempre acompanhando aqui, ajudando a gente no programa, com certeza. A gente vai trazer o pãozinho com mortadela dela. E ela, além de santista nata e roxa, como eu, ela também tem essa queda aí pelo 15 de Piracicaba. Pelo nhoquim? Pro nhoquim. E aí o senhor foi lá, faz a aposta com ela, e a menina realmente, já é a segunda aposta que eu vejo esses meninos fazendo. Não só o Márcio Coelho, não, o Fernando Pereirinha também. Tá aí, né? E o Chico Bola também, que deve estar assistindo ficou atendendo lá. o celular nos bastidores, que tá de namorico, né? O amor está no ar. O amor está no ar. E agora vocês ficam aí, ó. Muito bem, Ju, vamos acompanhar e vamos cobrar esse lanche por você? Sim. Pode passar novamente para nós, então, Dri, os contatos para participarem e qual a nossa enquete de hoje? Pessoal, a enquete de hoje ela é fácil e simples, hein? 15 de Piracicaba chega ao título da Copa Paulista? E aí, para vocês participarem, é só ligar 3471-8938 pelo e-mail alvivo@netservicos.com.br, pelo Twitter, @Lente Esportiva ou através do facebook.com/Lente Esportiva. Não se esqueçam que hoje é dia de levar a nossa hashtag Lente Esportiva aos Trend Topics, hein? Conto com vocês. Muito Caraca, velho! Nossa, Trend Stop, hashtag, essa é a Driellen. Pode crer. É isso aí, Driellen. Chegou chegando, hashtag Trend Stop, pá. É isso aí. Não, essas novidades aqui no Lente Esportiva. Isso aí, mano, eu já tava apavorando, velho. Pra quem não tem rede social fica difícil, mas a galera toda tem, então fica, né? Não, opa! Vamos Galera lá, toda não. Tem sim. Você não Eu tenho tem. o Twitter, já tá de bom tamanho. Márcio Coelho, temos notícias sobre o Rio Branco, Márcio? Bom, eu tenho sim, o Rio Branco, como já tinha anunciado o Tacílio Neto, anunciou também mais um atacante, que é o Pedrão, ex-Grêmio Barueri, que foi um grande destaque, aliás, do time de Barueri. Reversão do Rio Branco. O Rio Branco segue atrás de reforços também. A gente só ouviu falar em muitos nomes aí, especulações, nada ainda muito concreto. A gente aí aguarda para os próximos dias para ter novidades também. E Coelho, e até porque a gente trouxe aqui na semana passada e foi bem isso, né? Eles tinham nomes assim que... Falando, olha, tem sempre um cara pra cortar Você o vem pra barato. tumultuar, só. Rogério Domingos brincando com a bola e o Márcio Coelho... dá uma bicuda. Chutar a bola. Vai lá. Devia ser um tranqueiro quando é moleque esse cara. Pelo amor de Coelhão, Deus. então, e aí assim, falando nessa questão de pagamentos, alguns nomes lá, bem difícil deles manterem. O Marcelinho Paraíba também, que se Tá vindo ou não? falou muito, ainda não tem nada acertado. Não, só Mas a gente tem vai especulações. contatar aí o nosso amigo Theo Peola, que acompanha a gente também. Um abraço aí, Theo. A gente vai, assim... Seria uma boa função, recado, né? Theo. Marcos Manda Assunção recado. no Rio Branco seria Então, espetacular para a Série A2. O Márcio Coelho tem chance. Marcos Assunção. Hein? O Márcio Coelho tem chance. Lógico que tem Rio Branco. O Walter tá arrebentando no Goiás. Eu depois eu quero fazer gol em você. Agora você pegou pesado. Falaram que o Márcio Teodoro é goleiro. Eu ainda quero fazer um gol neles ainda. Ó, agora você pegou pesado. Pô,
Não, fala sério. Só falei. Mas enfim. Só falei que o Walter levou tem madura chance. aqui, ó. Ó, já jogou madura lá que vocês estão de muita brincadeira, ó. Ah, não vou vir mais. Mas, não, mas fiquei magoado. fique tranquilo. Theo, mande notícias pra nós aí também do nosso querido Rio Branco, pra gente passar aqui pra galera e atualizar quem estiver em casa. Bom, vou chamar aí então a tabela, Mica, pra gente ver como que ficou essa última rodada e acompanhar as pontuações e o que vem pela frente. Tabela. O Mica tá dormindo. Não, é o Serginho, é o É o Serginho. Luiz que tá lá, é o Luiz Torelli. Copa Paulista, quartas de final. Vamos lá, sem brincadeira. Juventus e Audax ficaram aí no empate 1-1. O São Caetano perdeu aí pro Grêmio Osasco, né? O Grêmio que marcou 1 aí contra o São Caetano. O Ituano ficou no empate com o 15 de Piracicaba, né? 2-2. Que azar aí do Ituano, que teve aí toda uma boa atuação durante esse campeonato e infelizmente não deu, mas que bom que deu pro nosso querido 15 Piracicaba aqui da região. São Bernardo, então... Ganhou, né? Tá errado. Ali, ó, só uma correção. O São Bernardo que goleou a Inter de 3 a 0. É o Fluminense que fez essa tabela. Alguém mudou. Alguém não Silva, o Silvio Silva sabotou a nossa tabela. Silvio, que é um limerense lá, e ele já assumiu que ele é leonino, né? Tá assumindo aos Tá poucos. assumindo aos poucos. Tá difícil. Primeiro 13 de Paraíba, depois aí. Tá assumindo. Então, sabotou a nossa tabela. Um abraço, meu amigo Silvio, que tá nos acompanhando. Muito bem, mas aí temos a pontuação, como que ficou, 13 para Mica, aí. pra gente... Vocês são terríveis. Ah lá, aí a próxima rodada aí no dia 3, temos aí Audax e Grêmio Osasco, que na verdade é um só, vai ser bem complicado esse jogo, né? Mas ali Disputa ali contra já os tá mesmos. decidido quem vai ganhar. É. Quem você acha, Rogério? Vampeta. Não, Você acha que não? a mãe de Ná, Acho que não tem Rogério... uma Grêmio Osasco 2, Audax 0. Olha, Você vai ver. No próximo escuta o que eu tô programa a gente falando. vai trazer esse Grave esse resultado aí. negócio aí. Grave aí. e contra o 15 e São Bernardo? 15 Piracicaba 1, São Bernardo 0. E São Bernardo ganha de 2-0 lá em São Nossa Bernardo. senhora. Gravou aí? Esse Gravou, é o cara. velho. gravou. Rogério Domingues, Sabe, mãe de Ná. Tô falando. Concordam com o Rogério Domingues? Não, eu não concordo. Eu nunca concordei, por que eu vou concordar? Vai dar 15, rapaz. Eu sou alvinegro, cara. É 15 na cabeça. Tá bom. Campeão Muito da bem. Copa Paulista. É, 15, Tô falando, né? não tô falando que eu Não, e torço, o eu Audax, torço. e o Audax Temos que ganha ver do a Grêmio realidade Osasco. do negócio. Eu acho que o Audax passa o Grêmio Osasco. Da Olha! Audax e 15 de Piracicaba, a decisão da Copa Paulista. Muito É isso bem. mesmo, Marcelo. Bom, querida, temos mais participações, Dri? Temos, Juliana, temos sim. O Mike de Americana, ele disse: 15 vai ser campeão. Sim, vai ser campeão. E ele perguntou para o Márcio Teodoro: então, não é viável o Rio Branco participar de um paulista, já que não tem verba? Não entendi muito bem a pergunta dele. Como é que Quer é? dizer, se você disse que o Rio Branco não teria verba para disputar uma Copa do Brasil, certo? Então, se não é Ele- viável ele participar Na só de um participação do paulista. paulista. Não, ele vai participar do Paulista. Tanto é que o Rio Branco disputa a Série A2 do Paulista. Ele vai participar do Paulista, isso é sem sombra de dúvida. É que se o Rio Branco se ele fosse campeão Exatamente. da Copa Paulista, que é o que está sendo disputado investimento agora, teria que ele ser. teria a vaga garantida na Copa do Brasil. E o investimento para a Copa do Brasil... É Mike, né? Mike. Viu, Mike? O investimento para você disputar uma Copa do Brasil, a Copa do Brasil é nível Campeonato Brasileiro, só para você ter uma ideia. E o investimento para você disputar um campeonato desse é muito alto. E às vezes o Rio Branco, por exemplo... Logística, cara. A logística é cara. Aí você perde o primeiro jogo lá no Rio Grande do Sul, você tem que cumprir, ou melhor, você tem que cumprir contrato com os jogadores e você já está desclassificado no primeiro jogo. Se toma 3-0, você já está desclassificado. E você tem que cumprir o contrato com os jogadores que tem que ser no mínimo 3 meses. Investimento pra nada. Então é um investimento altíssimo, essa é a verdade. E se você ganha o primeiro jogo, você tem que dar sequência nos jogos. É um no Acre, um em Fortaleza, Norte, Sul, um no Rio Grande do Nordeste, Sul, você tem muito um gasto em Palmas. É muito gasto para você se locomover entre as cidades. Eu sei porque- disso que o Mojimirim está disputando a Série C do Brasileiro e eu estava conversando com o assessor de imprensa lá, o gasto hoje para você disputar uma Série C, até mesmo uma Série B, é um gasto altíssimo. É até mais alto que a Série A, se você quer saber. Porque você tem que viajar muito, normalmente E é essas longe, né, viagens, as as viagens são de ônibus, porque o avião está muito caro. É verdade, cara. Ô, para com isso. Opa, o Mojimirim foi fazer um jogo... Aonde? Ele foi fazer um jogo... Não, tem jogo, Rogério, que dá 6, 7 horas de ônibus. E falando em Mojimirim, essa situação toda em março que ficou Betim, Betim, né? que acabou... E aí me parece que o Mojimirim entrou na justiça comum
contra o Betim. E aí o Betim disse que o Mogi agiu pelos meios ilegais e que aí tem que entrar pela via desportiva e aí eles vão atuar contra o Mojimirim também. Vai levar um processo o Mojimirim. O que vocês acham? Já não basta terem tirado aí todo, vamos dizer, fizeram um preparo, né? Um desrespeito. 1 hora antes do jogo acontecer, que eles foram avisados, e agora vem mais essa situação aí de uma possível posso dizer, uma atuação contra eles, né, do próprio Betim. Está sabendo de alguma informação em relação a isso, Márcio? Na verdade, isso é um cenário no futebol que a gente não gosta de ver, infelizmente aconteceu, dificilmente acontece, mas infelizmente aconteceu com o Mojimirim, e vai ser discutido na justiça, não tem outra saída. E se tudo correr bem, na próxima segunda-feira vai vir aqui no programa o assessor de imprensa do Mogi para falar para a gente explicar, com um requinte de detalhes aí com relação a esse caso que vai ser discutido na justiça. Não tem outra forma de se resolver nessa altura do campeonato. Entendeu? E aí você contando agora, né, que teve toda essa dificuldade também em relação a valores, transporte, a logística. É caro, hospedagem. Então, e aí teve que passar por toda essa situação. Lamentável, né, tudo isso que aconteceu. E aí eu queria, então, entender com você, não temos maiores informações, mas a gente vai trazer aí... mas o Mogi, na verdade, não teve culpa nenhuma, né? As irregularidades foram encontradas no clube do Betim, entendeu? O Mogi, teoricamente, foi beneficiado? Talvez sim, mas as irregularidades foram encontradas no time do Betim. E agora o Betim entrou na justiça, o Mogi entrou na justiça, estão discutindo, vamos ver. Vamos aguardar a decisão judicial. Isso, mas assim, Betim disse que Mogi agiu de má fé em contratar a justiça comum. Você acha? E aí, de contrapartida, Mogi tentou negar, mas aí acabaram por outros meios, né, citando de que realmente existe o processo. A questão do processo é confirmada, Márcio? Não, está confirmado. Está todo mundo na justiça. Vamos ver se o Ricardo, que é o assessor de imprensa do Mogi, que eu fiz o convite para ele, se ele vai poder vir aqui na próxima segunda-feira, ele vai esclarecer, sim, contar maiores detalhes sobre essa pendência judicial aí, para ver qual é o fim disso, né? Que vai demorar para se resolver, não resolve do dia para a noite. Até porque acho que para esse campeonato, acho que já jogaram muita água, né, com certeza. No chope. Falando de Mojimirim, eu só queria fazer um adendo com relação à Série B do Campeonato Paulista. Sim. A Série B se encerrou agora domingo, não sei se Segundona. A segundona, né? Que na verdade é a 4ª divisão do Campeonato Paulista, o pessoal chama de segundona. E o campeão foi a Matonense. Matonense do técnico Ferreirão. Ferreirão é o técnico do Matonense. Aquele do Rio Branco, né? Isso. Passou toda a polêmica. Isso. Ferreirão que era técnico do Rio Branco. Rei do acesso. Ele é técnico do Matonense e queria mandar um abraço pro Dieguinho. Dieguinho que já esteve aqui no canal Net Cidade e é de Mogi Guaçu e é o lateral esquerdo da Matonense. Foi contratado pela Matonense aí e conseguiu acesso juntamente com a Matonense. Parabéns, Dieguinho. Um grande abraço para você. Parabéns, Ferreirão, né? Não dá certo aqui, mas deu certo para lá. Então tá bom. Olha isso, Rogério. A vida é assim, não dá certo num lugar, vai pro outro. Agora, tem espaço para todo mundo nesse mundo, gente. Isso tem que entender. E que tem que dar a liga, Rogério. Ele não deu a liga aqui. Né? E o Rio Branco, o Theo, se você já tiver o nome aí do técnico, manda pra gente que continua aí a procura de um técnico também, não é só de jogadores não, hein? Principalmente, né? Nessa Principalmente, Rio Branco, que é o pai da casa, olha lá. Você vê Eu acredito muito que o Rio Branco vai montar um time bem competitivo a Série A2 pro ano que vem. No papel tá sendo interessante. É verdade, a gente fala, né? Vamos ver se vai dar essa liga aí. A gente espera, né, que monte um time bom, porque depois da Série A2 que fez esse ano, decepcionante, tendo que brigar para não ser rebaixado, acho que o mínimo ano que vem é brigar pelo título, pelo menos, da Série A2. E pelo acesso, sem dúvidas. Márcio, e em relação ao Mogi, como que ficou aí agora? Encerra-se agora o campeonato? O que vamos... Não temos nenhuma outra... A única informação que eu tenho é que está sendo discutido na justiça, toda essa pendência. Mas com relação ao andamento do campeonato, eu sei que o Mogi está cumprindo a agenda. Entendeu? Tem que cumprir, né? Tem que cumprir a agenda. Aí a decisão vai ser judicial mesmo, se vai classificar, se não vai, dependendo da pontuação. Mas vamos aguardar. Estão decidindo a pontuação. Estão decidindo a pontuação. Aí precisa ser antes de finalizar o campeonato, né? Para decidir a colocação. Tem que ser antes de fechar o campeonato. E que nesse campeonato, mais uma vez, o Guarani não foi para frente, não chegou a nada, viu? Olha lá, Márcio, corrija a sua postura, não fica aí pensando. Mas, e assim, começou muito bem, né? Começou, e aí o que acontece? Começou muito bem, dando mostra de que seria um forte candidato a voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, decepcionou muito.
Eu pude fazer um jogo lá entre Guarani e Mojimirim, que o Guarani, inclusive, venceu, jogando muito. Tem jogadores de muita qualidade lá. O Rossini é um jogador interessante do Guarani, que vinha muito bem e, de repente, caiu de produção. Então, a gente não entende o que acontece com o Guarani, né? Muito sério, que o pessoal da direção, eles são meio que divididos ali. Técnico muito bom do Guarani acabou saindo, né, semana passada. Então, as coisas no Guarani não andam aquele mil maravilhas, não. Então, tá um pouco conturbada pro lado do Guarani na direção ali. Estão divididos. Então, o Guarani não vem bem financeiramente, a gente sabe disso, né? O Guarani está numa luta tremenda para manter os jogadores. Tem que procurar uma boa parceria, porque o Guarani, se não me engano, eles decidiram, tem que ter uma verba de R$1 milhão em toda a dois, né? O Guarani caiu. Guarani está na Série C do Brasileiro e na A2 do Paulista. A2 do Paulista, exatamente. Então, o Guarani planejou R$1 milhão para a Série A2 do ano que vem. Então, vamos ver o que o Guarani consegue aí com toda essa confusão armada, com toda essa dificuldade que está interna no Guarani. A coisa não anda boa para aqueles lados, não. Inclusive, até o Rio Branco teve um dos nomes aí que seria do Guarani, Isso, né? o Paulão, zagueiro do Guarani. Exatamente. Acha, na sua opinião, que seria uma boa contratação? É um bom jogador, o Paulão acompanha a partida lá, o Paulão, zagueiro de muita qualidade. Só que o Rio Branco já tem alguns nomes de qualidade, os zagueiros do Rio Branco são muito bons, mas o Paulão seria um jogador excelente para compor elenco, até mesmo ser titular ali da equipe. Exatamente. E o Guarani que tem um nome e tudo mais, mas se a gente for olhar em questão à estrutura, acho que talvez até um time nosso aqui hoje esteja no mesmo nível aí com eles, né? O Guarani, ao longo do tempo, as dívidas foram crescendo. Má administração, esse é o problema. Então, o Guarani deve vários milhares aí, tentou vender o Brinco de Ouro, não sei como é que está a situação. O estádio está praticamente depredado lá, o estádio do Guarani. Tá mal conservado, é difícil pro Guarani. Então, estava se vendendo o Brinco de Ouro, parece que não deu certo, enfim. O Guarani queria trocar o Brinco de Ouro para um estádio pequeno, de cerca de 40 mil pessoas, aí, o estádio máximo, assim, e por trocar por uma grande empreendedora, assume lá o lugar, porque o lugar fica num ótimo ponto em Campinas, né? Privilegiado local, o campo do Guarani. Então, mas a coisa está difícil para os lados mesmo. O Guarani tem uma dívida muito alta, né? Praticamente com renda e patrocínio é impagável. Impagável. E é até coincidência que os Alviverde Paulista tudo se deram mal esse ano, né? União São João de Araras fechou. Guarani tá numa pindaíba que dá medo de ver. E o Palmeiras não conseguiu ganhar do São Caetano. Lotou o Pacaembu, 30 mil pessoas lá chupando o dedo, não fez um gol, tentaram roubar do São Caetano e não conseguiu. Resumindo, Alviverde está embaixo. Deixa a gente falar do Palmeiras no próximo bloco. Dri, antes da gente ir para o intervalo, temos aí uma participação? Temos sim. É o Mike de Americana. Obrigada, Mike, por interagir conosco. Márcio, ele quis dizer da Copa Paulista, não do Campeonato Paulista. Ele quis dizer que, porque a torcida, sabendo que o Rio Branco não tem a verba para participar da Copa Brasil, a torcida não terá motivação para ir ao estádio da Copa Paulista. E foi o que aconteceu, né? Mas isso, Mike, não foi só com o Rio Branco, não. No geral. A própria Inter deu o maior incentivo. O dia que lotou o estádio foi 900 pessoas no Limeirão. O Independente também disputou, não conseguiu colocar 1.000 pessoas no estádio. O Rio Branco não foi diferente, o União Barbarense não foi diferente. Resumindo, o Rio Branco ainda deu um pouquinho mais de 1.000. A Copa Paulista... Quem mais deu público, acho que foi o 15. É que assim, a Copa Paulista, ela não deixa de ser uma vitrine para os clubes negociarem jogadores. Isso é fato, tá? Só que o que você disse é verdade. Realmente não existe estímulo nenhum. E nem a torcida leva muita sério. Pegando um gancho do que você falou, Márcio, até isso não quer dizer que se o time se classifique para a Copa do Brasil, não vá buscar recursos. Às vezes o time pode tentar buscar recursos. Ele só vai buscar recursos depois que acontece a coisa. Ele não vai investir. Tá com a vaga lá, não vai querer perder a chance de disputar uma Copa do Brasil. Aí vai ter que buscar recursos. Então é complicado pro time. Vai acontecer, mas primeiro tem que buscar o título para depois buscar o recurso. Diferente do time grande, que já tem essa condição. Justamente, eu só espero que o Mike, que é de Americana, fica um recado, Mike. Rio Branco, União Barbarense, a Inter e o Independente, que são os 4 times aqui mais próximos da gente, eu gostaria que os empresários seguissem exemplos do 15 de Piracicaba. É o que a gente sempre fala aqui. Hoje os empresários do 15 de Piracicaba supera qualquer um dos times aqui.
Hoje o 15 tem 4, 5 empresários lá top. Só top de linha, né? Só grandes nomes apoiando só o clube. Multinacional apoiando, investindo no 15. Diferente do que acontece com o Rio Branco, com a Inter. A gente sabe que o Theo Feola é um puta de um cara, cheio de boa vontade. Mas, meu amigo, faltou empresário, faltou verba, não adianta. Exatamente. E é o que a gente já acabou de falar. E o Theo, em uma última conversa que eu tive com ele falou justamente sobre isso, viu, Márcio? Não é fácil para eles quando chega agora nesse final aí do campeonato, que, né? Vamos começar a pensar em A2, em A1 e tudo mais. Só que, se a gente não tem dinheiro, fica difícil. Então, assim, por isso que a gente acabou de falar, chamando um alerta. Aí, você da sua cidade, investidor, é o clube da sua cidade. Se você investir, eles têm como fazer uma cara melhor. E aí, assim, vontade, você acabou de dizer, o Theo tanto tem que ele chegou a cogitar nomes assim, que a gente falou, nossa, se ele realmente trouxer esses nomes... O Rio Branco é forte candidato, mas como que ele vai pagar? Como que ele vai sustentar essa folha? Né? Ele já disse que vai ter que dobrar a folha dos que já estão aí, do que eles vão manter. Então, assim, isso vai acontecer para a União. Série A2 é outro salário. Exatamente, ele já vai ter que dobrar. Então, assim, isso vai acontecer para a União também, né, Rogério? União está planejado uma folha de R$200 mil por mês de pagamento. E veja só, é muito difícil para um clube, né? Difícil. No porte que eles se encontram para trazer grandes nomes também, para ter grandes nomes. Difícil. E aí não dá para a gente cobrar tanto. E aí, às vezes, a torcida... Inicialmente, né? 200 mil. Agora, vamos ver o que acontece. Realmente, o Novares também está correndo atrás de patrocínio. Sabe-se que tem né? Que é as Indústrias Homes, que tem um contrato, se não me engano, até 2015 com o Novarense. Então, esse é o único garantido. Então, agora tem que correr atrás dos outros aí para entrar capital, né? Tem que entrar dinheiro aí para poder aliviar também um pouco o lado dos investidores, que só eles estão bancando até agora. E falando em torcida no estádio, vamos combinar também que o Theo, aí, a equipe do Rio Branco, os dirigentes, fizeram uma campanha muito bacana. Do jogo do bem, né? Do jogo do bem. E mesmo assim, ainda, né, a gente acredita, inclusive, que essa questão do jogo do bem foi com que conseguiu levar um pouco mais de mas a gente percebe branco, né? É uma coisa que a gente percebe muito aqui na região, quando o time está bem, vai. Se não está bem, o pessoal... Aconteceu isso com o União. O União só não foi tão ruim de público, porque estava na Série 1 e tinha atrativos que vinham aqui, que é diferenciado. Série 1 é outra pegada, é outro nível, você vê emissoras aí. Então é uma situação diferente, sério, totalmente diferente. Mas na Série 2 a gente viu muito disso. O time está bem, a torcida vai e acompanha. Se o time está mal, o nego não vai prestigiar. Esse é o mal. Mas né? a Copa Paulista, infelizmente, nunca teve esse... Copa Paulista não. Copa Paulista não é atrativo. A Copa Paulista, infelizmente, só respondendo ainda mais a pergunta do Mike, a Copa Paulista nunca deu público. Essa é a grande verdade. Até a própria Federação Paulista, ela contribui... Também, né? Para que a coisa não vá bem, ela não prestigia a Copa Paulista, porque domingo, 10 horas da manhã, jogo, dá licença, né? Então é comum... Ou até mesmo no sábado, né, Rogério? Sábado, 10 horas da manhã, que é isso, meu filho? Então dá licença. Muita gente trabalha no sábado. A Federação Paulista também ajuda muito nisso. Até que os públicos maiores do Rio Branco foram no sábado à tarde, então isso não tenha dúvida. Sábado à tarde é um horário bom. E tradicionalmente, 4 da tarde, né? Tradicionalmente. Muito bem. Bom... A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar mais aí sobre Série B, Série A e o maravilhoso aí, Baú do Lente. Muito bem, de volta aí o nosso Lente Esportiva de hoje, ao vivo, segunda-feira, 28 de outubro, e o programa hoje está polêmico. Vamos continuar mais polêmicos ainda, porque agora nesse bloco vai esquentar aí com o jogo do Palmeiras, que deu muito o que falar, aí a rodada do Corinthians contra o Santos, do São Paulo com a Inter, então ó, fique ligadinho aí. Mas antes de chamarmos aí os nossos campeonatos brasileiros, queria já convidar você para ficar espertinho agora, né, Rogério Domingues? Solta a vinheta aí, Mica, do nosso Baú do Lente. Isso é maravilhoso. Bacana. Eu venho falando ao longo das últimas segundas, né? Que esse Baú do Lente Esportivo, esse Baú do Lente está completando um ano, né? Que a gente acabou mandando para o ar toda essa história bonita do futebol que você vem vendo, vem assistindo ao longo do tempo.
Como que tudo começou? Foi uma foto, né? Muito antiga aí, que por acaso eu trombei com ela na internet. Chama essa foto aí, Mica, só para explicar para o pessoal de casa. Vamos lá. Tá aí? Bacana, né? Volta lá, a foto. Mantenha a foto aí. Brasil e México, Copa de 62, Márcio Teodoro. Você já tinha 15 anos. Esse senhorzinho aí de camisa clara... Não vai me dizer que era você. Nada mais, nada menos que o Mané Garrincha. Volta a foto. Tinha 8 marcando ele. Exatamente isso. Olha 8 isso. jogadores em cima do Mané Garrincha. Então eles estavam ficando doidos, porque quando o Mané Garrincha estava com a bola, os adversários ficavam apavorados. Eu vi essa foto e eu fiquei abismado, né? Impressionado. Falei, não se vê mais isso hoje, pouco se vê. Talvez aí um lance outro com o Neymar, algo assim. Aí eu resolvi mandar essa proposta para o pessoal do canal e de bate-pronto todo mundo gostou da ideia. Então a gente começou aí com essa história do baú do Lente Esportiva. E hoje, tal foi a inspiração do Garrincha, coincidentemente ou não, hoje é aniversário do Mané Garrincha. O Mané Garrincha completa hoje 80 anos de idade. Então, a inspiração do baú com o aniversário do Mané Garrincha, tá aí um vídeo todo especial para você, ao som do tremendão Erasmo Carlos. Vamos lá. Olha lá. Se você quer brigar e acha que com isto estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Mas se você quer brigar e acha que com isto estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Pode tirar seu time de campo, o meu coração é do tamanho de um trem. Iguais a você, eu apanhei mais de 100. Pode vir quente que eu estou fervendo. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Nem vem que não tem. Pode tirar seu time de campo, o meu coração é do tamanho de um trem. Iguais a você, eu apanhei mais de 100. Pode vir quente que eu estou fervendo. Mas se você quer brigar e acha que com isto estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Mas se você quer brigar e acha que com isto estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Nem vem que não tem. Larga o meu pé. Acha que com isto estou sofrendo, pode vir quente que eu estou fervendo. Se acha que com isto estou sofrendo, estou fervendo. Não tinha jeito, eu saía sempre pela perna esquerda do adversário e procurando sempre a linha de fundo. Maldito álcool, né? Acabou levando o Mané Garrincha aos 49 anos de idade. O Mané Garrincha nos deixou aí muito novo. Mas você viu, acompanhou agora as facetas do Mané Garrincha, né? Facetas curiosas, essa entrevista que ele deu em 78. É exatamente isso. Não adiantava o técnico falar de esquema tático com ele, que ele não entendia. O negócio era pegar a bola e deixar os gringos loucos. Ele vinha quente, como é que é? Os gringos vinham quente, ele já estava fervendo com a bola. Então, não tinha jeito, é bem isso, estilo Erasmo mesmo, né? Mas o Garrincha, essa história de pernas tortas, não era perna torta, não era estilo cavaleiro, né? Tortinha, ele tinha uma perna pra lá, tudo torta, deixava os gringos loucos, que eu não sabia para onde ele ia. Então, o Garrincha realmente era toda essa figuraça aí, e hoje Garrincha faria 80 anos de idade.
Muito bem, Marcião. E aí, gostou o vídeo? Não, realmente, parabéns, Rogério, mais uma vez aí pelo quadro. Eu acho que esse quadro, o Baú do Lente, é muito interessante pro programa. Queria mandar um beijo pro meu filho que está nos assistindo. E, assim, crianças da idade do meu filho, com 12 anos, pouco ouviu falar de Garrincha. Sim. Porque, assim, o Garrincha é da era Pelé. Então, Pelé é o rei, só se fala em Pelé. Então, a criançada de hoje ouve falar em Pelé e não sabe da história do Garrincha. Infelizmente, isso vai acontecer... Isso vai acontecer daqui 50 anos, né? Todo mundo vai falar de Robinho, se esquecendo do Diego. Todo mundo vai falar de Neymar, se esquecendo de Paulo Henrique Ganso. Pois é. Entendeu? E Garrincha foi um grande craque. Eu não compartilho dessa opinião, porque eu não acompanhei. Ele já estava aposentado, eu estava nascendo. Mas eu já ouvi várias pessoas, não são poucas não, várias pessoas dizerem que, apesar de épocas diferentes, Garrincha jogou mais bola que Pelé. Não compartilho disso porque eu não sei, não acompanhei, não consegui. O Rogério já tinha 18 anos quando os dois jogavam, porque eles são da mesma idade. Mas eu não assisti. E o mais interessante desse quadro aí do Baú do Lente, que ficou uma mensagem aí, queria mandar um abraço pro meu amigo Luiz Henrique Torelli, o alcoolismo mata. Mata sim. Então cuidado, meu amigo. É sério isso. Você não vem comprometer meu amigo Luiz Henrique Torelli. Não, só tô dando um recado. Não, em momento algum desrespeitei. Só tô passando a mensagem pra ele, que ele tem alguns amigos que são alcoólatras. Olha, o senhor... Leva essa mensagem até seus amigos. É brincadeira muito séria. Começou a falar demais agora. Bom, eu quero falar, Rogério, olha, parabéns, eu acho que realmente foi uma das imagens mais bonitas que a gente trouxe. As imagens eram perfeitas, lindas, né, imagens, né? Uma das. E aí eu tava impressionada como que era um show mesmo naquela época, né? Tudo era assim, um perfeito show, você vê que tava lotado o estádio, e essa coisa bonita de se ver. E a gente acabou de falar, eles a torcida vibravam a cada todo mundo muito bem comportadinho, a né? torcida não vai no estádio. Então, assim, além de tudo, damas você vê bem lá vestidas, as damas, né? Crianças então, também, né? Crianças. Mostrou bastante, várias crianças. Exatamente, que era um show, era pra família. Contagiadas por aquele momento. Exatamente, era aquele momento mesmo de estar com a família e você poderia levar pro estádio sem maiores problemas. Então, assim, ó, um exemplo que a gente... Infelizmente, pode, mais uma vez aí nessa última rodada, tivemos problema com torcida. Então, assim, é lamentável. E aí, a parte que mais impressionou, além, né, claro, do Garrincha. E que era um show também, né? Exatamente. Ninguém ia pro estádio, então, assim, era uma coisa show, gostosa, né, de se ver, né? Levava a família, poxa, era diferente, né, Rogério? Mas, infelizmente, né, algumas coisas não se... Não terminaram bem. Né? Não terminam tão bem. Bom... parabéns. Mas só para terminar, né, lá no meu blog, no Entre Linhas Esportivas, tem várias, estão com 15 ou 16 edições do Baú, então você pode assistir tudo que a gente passa aqui, você vê lá no blog, no Entre Linhas Esportivas, as histórias do Baú do Lente Esportiva. Muito bem, Rogério Domingues. E para falar aí agora, sim, Márcio Teodoro, vamos falar de Palmeiras. Palmeiras que não conseguiu vencer aí do São Caetano, ficou no 0x0, faltou aí realmente o gol. Teve até aí um pênalti marcado, que foi polêmico esse pênalti aí também, porque o juiz até então deu que era um pênalti e de repente, ao conversar com o assistente, ele voltou atrás. Que vocês chegaram a acompanhar o jogo aí no sábado? Eu assisti o jogo. E aí? Assisti o jogo, realmente não foi pênalti. O Palmeiras, que me desculpe, se voltar para o Campeonato Brasileiro com esse timinho aí, pode parar, não vai ser rebaixado novamente. E se disputar o Campeonato Paulista sem reforço, é capaz de ser rebaixado do Campeonato Paulista. E essa história do Kleiner aqui andam falando por aí, você acha que ele vai sair ou vai ficar? É maldade tirar o Kleiner, hein? É maldade, porque ele fez uma boa campanha. Para um campeonato de Série B, ele fez uma boa campanha. E você acha que ele é técnico para campeonato de Série A? Se der um time competitivo na mão dele, isso que eu ia falar agora. Se realmente o Palmeiras, agora, centenário do Palmeiras, o Allianz Parque, estádio novo, ele ia chegar nisso aí reforçando o time, fica fácil pro Kleiner. E assim, ó, centenário e nova camisa, inclusive. Você acha... Para homenagear aí a parte do ano que vem, que eles querem aí a torcida com essa camisa nova aí, verde e amarela, inclusive levar aí uns ex-jogadores no campo para presenteá-los, inclusive com essa nova camisa. Então, assim, Palmeiras sai em festa, tudo, né, lindo, tudo perfeito, mas estão esquecendo aí, né, Márcio Teodoro. Não, mas não tem nada lindo, nada perfeito, não. Lotou o Pacaembu, fez um jogo horrível, 0x0 contra um São Caetano, um time que está em péssimo nível de torcida foi incrível. A torcida demorou, depois que acabou o jogo, para fazer alguma festinha. Não demorou. Não, demorou. Você vê que deu um ar de frustração da torcida, era grande. Que queria um golzinho ali, minguadinho, servia, né? Exatamente. Depois que a organizada
Camisa é linda, eu gostei, particularmente eu gostei da inovação da camisa do Palmeiras. De que a camisa era ridícula, mas eu gostei, achei interessante. Ela é uma homenagem aí, foi o primeiro time que usou a camisa da seleção brasileira em competição, então assim, foi uma boa homenagem para o ano do centenário, vale... Talvez foi, acredito que foi um jogo dessa camisa, um jogo só para essa camisa, né? Foi. Porque tem muito, dá muito cor de seleção brasileira. Não sei se pode ou não, tem alguma regra, também não estatuto sei qual é a regra, que não mas permite, permite, que eles não sei. Lançaram mas ela estava muito bem Brasil, né? Lançaram ela, inclusive, para o ano que vem, pelo fato de ter a Copa do Mundo também. Tá bom. Poder jogar até pode, desde que não enfrente o time com a mesma cor, né? Lá, protestos chegam aqui. Exatamente. E assim, a partir do momento que a torcida organizada fez lá, vaiou, xingou, inclusive pichou muro, né? Hoje amanheceu lá, muro todo pichado. Aí alguns outros torcedores, para abafar a situação, acabaram defendendo ali o Palmeiras e começaram a gritar pelo time. E aí por que protestar? Não faz sentido. A frustração de não ter o gol, mas o time subiu, pô. O Palmeiras, o principal objetivo, o principal, meu amigo, é o acesso. Isso ele consegue, agora vai pro título. Agora o time tá mais solto. Pode conseguir o título sim, mas protestar, pichar, eu acho uma tremenda besteira. É que acho que o torcedor ficou... alguns dos torcedores, era obrigação do Palmeiras voltar à Série A, sem dúvida. O Palmeiras não ficar na Série B, jamais. Então alguns torcedores esperavam a vitória para ter uma festa maior. Mas eu acho que o empate, mesmo assim com o empate, o torcedor não tinha motivo para ficar triste com o time. O time vem apresentando um bom futebol durante a competição e garantiu o acesso. Não, mas a torcida era a meta, era o objetivo do Palmeiras. E só para corrigir a questão da camisa, é que foi em 65, no dia 7 de setembro, foi quando ele representou a seleção na inauguração do Mineirão. Então foi por isso que eles foram o primeiro time a utilizar. Mas outros times também já utilizaram, eu não me recordo, mas eu sei que não foi só o Palmeiras. Mas como ele foi o primeiro... É só para algum evento especial. Vem a Copa do Mundo por aí, e aí eles... Não é essa história de Copa do Mundo, não. Também não é. Era dia do acesso, queria fechar com chave de negócio, história tá jogando de Copa do Mundo é pretexto. Mas foi jogo comemorativo com relação a essa data aí de 67. Mas 65. Se ela jogou com a intenção de representar a seleção... Tá jogando futebol igual a seleção brasileira? Isso não. Não dá pra comparar. Não, jogou igual a seleção do Havaí. Não, Tahiti. Ridículo esse Palmeiras, ridículo. Não pode falar mal do Palmeiras, que o dono do programa aqui é palmeirense. Você pega um gancho de mais 3 programas aí. Ele tá aqui tentando passar mais Já vai pegar um gancho ele fica bravo. Toda vez que fala mal do Palmeiras, ele fica bravo. Pode mandar embora. Eu vou falar mal sempre, porque é um ridículo. Opa, quase que saiu uma guia. Quase que saiu uma guia. Não, péssimo esse time, mas conseguiu acesso com 6 rodadas antecipadas. E daí? Olha aí. Conseguiu acesso naquilo. Isso é mérito dos Palmeiras, claro. Vamos ver quantos pontos o Corinthians vai conseguir o acesso ano que vem. E mérito do Kleina também. Coitadinho lá tomando sol desde o meio-dia no estádio do Pacaembu pra ver o Palmeiras ganhar. Tal do Mago lá, não fez nada. É ridículo esse Valdívia. Manda esse cara embora pro Chile. Você tá revoltado, ó. Vamos ver com quantas rodadas o Corinthians consegue o acesso ano que vem. Você tá mais revoltado com o Palmeiras que o Corinthians? Por que isso? Não, esse Palmeiras, eu não sei por quê que estão dando ênfase pra esse Palmeiras. Mas você tá nervoso. No programa tá pra acabar. Vamos falar de Corinthians, Santos, o São Paulo, mas Palmeiras não. Mas, como disseram semana passada, o único garantido na Série A do Brasileirão, agora é o Palmeiras. É o Palmeiras. Agora é certeza que é o Palmeiras. Então, com 6 rodadas antecipadas, parabéns aí ao Gilson Kleina, que fez um ótimo trabalho. Quer queira, quer não, ô Márcio, por mais que não teve aí um golzinho em cima do São Caetano, que realmente ficou faltando, isso é fato, todo mundo fazia questão sim de que fosse um jogo... uma vitória, né? Pelo menos um gol, mas não deu. Só que é fato, temos a tabela aí, a gente vai acompanhar a tabela da Série C, do Brasileiro da Série B, só que assim, é fato. Não adianta você ficar aí nervosinho, que daqui a pouco nós vamos falar do seu Corinthians que tá péssimo. Fala a tabela então, Juliano, vamos ler a tabela aí, vamos. Olha lá. O Icasa, né? Ele venceu o Figueirense de 1-0. O Atlético Goianiense ficou no 0-0 com o Chapecoense. O Avaí venceu o Bragantino por 3. O Oeste venceu aí o ABC por 2-1. O Joinville fez 1-0 no Paraná.
que foi? Não, Tá vamos lá, discutindo o continua. pênalti do Palmeiras. Não, eu tô dando risada. Vamos botar a vela, Um time Marcos, que joga bota a contra vela. o Asa da Arapiraca e casa, pelo amor de Deus. Não sei nem por que passa isso. Olha lá, o América. Ele tá Bom reportando. esporte. Eu posso continuar? Ele o tá América? comendo o tempo do 1 a programa 0 pra não ter que falar do é verdade, Corinthians, depois eu não percebeu? vou falar do Corinthians. Palmeiras aí no 0x0 com São Caetano. O Sport 4x2 contra o Asa. O Guaratinguetá ficou no 0x0 com o Boa Esporte. E aí não tem o resultado, porque ele vai acontecer essa semana o jogo entre o América Mineiro e o Paysandu. Paysandu do Gleidson aqui, ó. Nossa Do câmera. Grayson. Vamos lá, Palmeiras aí com 69 pontos, já classificado. Já tá tudo certo Já com aí acesso, não. pro Alviverde. Chapecoense com 60 pontos, que também acho que não vai mudar muita coisa, vai acabar ficando esses 4 mesmo. O Sport com 53, o Avaí com 53. Eu acho que só Palmeiras e Chapecoense já estão garantidas. Acho que é dali isso. até o América Mineiro ali, até o Joinville, Não, eu só o acredito. Palmeiras tá garantido. Não, o Chapecoense eu também acho que está garantido. Ah, não, Chapecoense. 6 rodadas? Tudo bem, mas quem tá garantido Sei mesmo é o não. Palmeiras. Acho que Paraná Com 7 e o em pontos, casa mas- ali ainda Então, pode... só falando os 4 primeiros, Chapecoense os tá 4 mais à últimos vontade ali. aí. Agora Sport, Havaí pra O baixo. Atlético aí, Goianiense, o Paysandu, né? Olha o Paysandu do E Gleison aí, o São ó. Caetano, hein? Que situação. E o Asa também. O São Caetano, O Asa gente, tá sem realmente asa pra não jogar. dá para entender. Depois que as Casas Bahia saiu, realmente o time desandou. Para vocês verem que falta faz um bom investidor, né? Que falta faz um time, um clube Vice-campeão da Libertadores da América. Exatamente. Vice-campeão brasileiro. Então, Que fase, ano que vem, Série A2. sério, Aliás, Série A2 ano que vem, interesse, já falamos isso, né? É. Vai estar pra lá de interessante, Série A2, vai pegar fogo. Aí fica bom. Vai ficar bom, hein, Rogério Aí Domingos? fica bom. E vamos lá para o nosso campeonato aí da Série A. E vamos começar então pelo jogo do Corinthians. A Dri, que disse que acompanhou o jogo do Corinthians. O que você achou, Dri, sobre o jogo do Corinthians e Santos? Bom, é difícil meio falar, né? Tem que falar assim. Falou que chegou hoje, colocando uma aqui, fria, né? Não, mas ela acompanhou. Eu só passei a bola para ela porque ela acompanhou. Acompanhei, sou corintiana, graças a Deus. Ela é mais uma corintiana, eu não bola pra aguento. Dri. Taninha e Dri. Nenhuma. Olha, Você vou sabe te o que é falar, hein? Gente, Você sabe o que é isso aí, Adri? A bola- Isso é bola de futebol, tá? Isso. Fica na sua, Rogério. Ela é corintiana, acabou de falar. Foi sofrido o jogo. Foi sofrido. Já faz bastante tempo que o Corinthians vem decepcionando a gente, tá? Tá complicado. Empatou a de goleada, né? Tá difícil. Primeiro tempo, assim, ele conseguiu manter o ritmo, foi bacana. Já no segundo tempo, eu já não tenho muito a falar. Mas- Não gostei, não achei legal o que aconteceu. Acho que o Corinthians tá decaindo. Ele poderia manter o ritmo, ele poderia ter passado mais vezes a bola. Vai cair, né? Não vai cair, não vai pra Série B, ele vai continuar lá na Série A bonitinho. Muito bem. Bom, eu, antes de passar aí pra vocês, eu acho assim, também não assisti o jogo do São Paulo e Inter, não. Também que preferi ficar lá no PFC, acompanhando Corinthians e Santos. Jogo Que feio, pelo amor de apesar Deus, de... né? Olha, vou te contar, verdade, mas que jogo feio. Jogo feio para os dois lados. O Corinthians só não meteu mais uma lá porque a Santa Trave não permitiu. Porque o Aranha não ia conseguir pegar aquela. A zaga do Santos, então, pelo amor, pelas barbas do profeta. Só que, graças a Deus ali, o Gustavo Henrique, né, conseguiu marcar. Que eu acho que é uma grande revelação do Santos também, um bom zagueiro. Sim, então, exatamente. E apesar da situação ali do Santos, ele conseguiu, na única oportunidade assim, que eu pude acompanhar, marcou e aí fez bem feito. E o Corinthians, como já não estava representando muito bem, conseguiu lá ficar só no empate. Eles tinham, sim, chances de ter marcado muito mais. O Corinthians teve muito mais chances que o Santos. Até porque ontem. o Emerson Sheik fez uma partida muito boa, principalmente no primeiro tempo. Exatamente. O Emerson que não vinha jogando bem nas últimas rodadas, ontem jogou em alto nível, né? O jeito que o torcedor esperava que o Emerson jogava. Mas no segundo tempo caiu completamente. O Renato Augusto, que está voltando de contusão, que é uma peça importante para o Corinthians, no esquema do Corinthians, também não foi bem. Aí entrou o Danilo. Danilo também não foi coisa. E o Pato, né?
Falar E o que o do Pato, né? Mas o O Corinthians... Pato tá mas veja assando. bem, Você sabe o que tá acontecendo? Mas em um momento eu vi a torcida pedindo pelo Pato. Não, mas eu vi mais a torcida pedindo pro Pato sair do Corinthians do que continuar no Corinthians. Não, mas o Márcio O Teodoro, Corinthians está tornando se eu um time tiver errado, o Márcio Teodoro previsível. me corrija. O Corinthians é um time previsível, entendeu? Tá naquele banho-maria ali que não vai lá nem cá. Então, Guerreiro e Cássio estão fazendo não tá falta provocando, o Corinthians enorme. não tá provocando mais emoção pra torcida. Não Você percebeu? provoca, não causa mais... naquela. E assim, só que o Pato, olha, eu falei assim, nossa, a torcida esqueceu lá do pênalti. Enfim, mas eu vi aí, em algum momento do jogo, pedirem pelo Pato, mas aí viu que ele entrou e não fez nada. Aí foi como você disse, já fala. Não tem mais esse clima Pato pro aí. Pato no Corinthians, Não isso tem, é a eu verdade. O Pato Assim. foi assado. Foi assado. Completamente. Eu acho assim, o Pato entrou, fez o que ele tinha que fazer, beleza, deu muito show pro Corinthians, tchau, adeus. Eu sou da seguinte opinião, não tá fazendo o trabalho dele, tá só recebendo lá o salário dele, tem que ir embora, meu. Tem que ser Mas feliz. eu quero fazer uma Você acha que pergunta. ele não Eu quero sabe- fazer não uma tá- pergunta pro corintiano Márcio Teodoro. É. Meu amigo Márcio, o Pato, ele tá jogando mal porque não joga todo jogo ou porque só entra meio jogo e joga mal? Diferente do Garrincha, que jogava com amor a camisa, o Pato só é mais um que joga visando dinheiro e bate pênalti de qualquer jeito, porque o bolso dele tá cheio de dinheiro, essa é a verdade. Mas eu fiz uma pergunta. E o Pato, na verdade, ele é o Pato, não só o Pato, tá? Pato, Danilo, Alessandro, Fábio Santos, respeito, o pessoal foi campeão do mundo, foi campeão da Libertadores, mas 8 jogadores do Corinthians hoje que são titulares, simplesmente são bananeira que já deu cacho. E você acha, a O Corinthians Toninha tem disse que 3. tá faltando treino lá. Você acha que falta treino? Não é questão de treino. vontade não. mesmo? É questão É de vontade vontade. de jogar. Respeito o Danilo. Pra mim, o Danilo é um craque. Só que o Danilo tem que ir pra um outro time. Já deu. Já deu o que tinha que dar no Corinthians. Tá de bom tamanho. Alessandro. E o beijoqueiro? O beijoqueiro. Acabou também, acabou. É bananeira que já deu caixa. O Corinthians hoje tem 3 jogadores que devem continuar no Corinthians, que joga com vontade. Cássio, goleiro. Ralf. Walter, e que Gil. tá aparecendo Walter. agora. Não vamos falar das revelações. Fica As bem. revelações que é Walter, o Diego, o Kleber, o Rodriguinho. Esse pessoal é bom de bola. O Jocinei, que Tá era do Rio chegando Claro. agora. Tão A galera que tá chegando. Tão chegando. O Precisa Jocinei- mostrar serviço. Entendeu? Então, assim, Só que eu ó, acredito vamos que vão começar. ser Não, jogadores que, provavelmente, ano que vem vão ser emprestados. Tudo eu acho bem, mas que eu- o Walter eu- pode permanecer. Mas usando esse jargão popular, bananeira que já deu caixa, eu começo do Tite. O Tite já deu o que tinha que dar no Corinthians. É um ótimo treinador? Vai servir num outro time. Pro Corinthians não E serve trocar mais. agora, tem que sair no momento- também não ia resolver. No momento bom. Segura esses 3 jogadores. Gil, Ralf e Cássio no gol. O Walter E o é uma Walter revelação. também Não, mas é o uma Walter é uma revelação. revelação. Tá O chegando Walter vai agora. voltar pro banco quando Mas o Cássio esses 3 voltar. jogadores podem Corinthians, segurar. o Corinthians resto pode vão dizer que tá bem de segundo goleiro. É. Corinthians sabe, ótimo de segundo goleiro. Essa é a Acabou, verdade. é isso aí. Acabou. É isso Coisa aí. que muitos clubes hoje em dia não tem. O Vasco, por exemplo, não tem goleiro. Não tem Agora, Olha a assim, lambança do Vasco. Eu tenho certeza, como você pega hoje o Cruzeiro, uma ótima campanha do Cruzeiro, o cara que tá metendo gol no Cruzeiro era reserva do Corinthians, que é o William. William. Era reserva no Corinthians, não tinha valor nenhum. É o que vai acontecer com esses Dagoberto jogadores. também, que o não foi tão Sheik, aproveitado. o Dagoberto, que o São O Paulo não Borges. quis mais. O Borges, que era pagado tanto Que no São Paulo coisa, quanto hein? no Santos, É, tá ele era arrebentando. pagado, Você tá entendendo? Mas Então, é gozado. Quando é o time que tá indo bem também, todo mundo vai bem, né? É. Ah, beleza. Tá? Mas o beleza. Corinthians já foi, ele foi bem o ano 2012 inteirinho. Todo gente. mundo foi bem. Todo mundo foi bem. Agora o acabou. Campeonato Brasileiro tá assim, nas pontas das tabelas, né? Tá E- meio que definido, e o né? que acontece Cruzeiro com os- lá em cima, lá por último é o... Fugiu de eu lembrar aí. O Vasco. Não, não, o Vasco Quê? não. Não, o Vasco tá na zona de Tá rebaixamento. quem? Isso. Que O você último da perguntou? tabela, ajude eu a lembrar aí. O último da tabela? último da tabela? É o Náutico. É o Náutico, isso. Então, É o as único pontas- rebaixado já. As pontas já estão meio que definidas. Já Náutico e Cruzeiro já E tá a surpresa que está acontecendo é o Tricolor, que vem... Isso, mas assim, Né? ó, o que eu queria Voando chegar de vento aqui? em popa aí. O Santos, o que vocês acham? Parou, estacionou, tá jogando ali o feijão com arroz? Quem? O Santos é um O time, Santos. é um time de garoto. Tem algumas revelações Não, também. só tem revelação. Só tem revelação. O Santos só tem revelação. Eu acho Não que tem- o Santos ainda não fechou seu técnico. Quem que vem do Santos? Quem que tá? Edu Draceni e Arouca. Acho que não tem mais ninguém que é do E Santos. Léo. E Léo, que nem joga. Então, assim, o Santos é um time só de menino, tá entrosando agora. Não vai cair, óbvio que não vai cair, mas tá entrosando Mas agora. também não vai acontecer. Pode acontecer alguma coisa ano que vem. Ano que vem eles devem Justamente. fazer um Se balanço. não der uma melhorada no time... Uma mexida boa. Isso. E aí, como o Rogério disse, também não tem técnico, né? Lá pro ano que Tem vem. Tem que pensar no E técnico. assim, mas vamos dizer que, né, tá Ah, mas o bom Claudinei demais. segurou a onda. Tá Exatamente, segurando a o onda. Claudinei tá bom demais Segurou a onda. por tudo O elenco já que ele se tem? passou. Você acha que tá bom Exatamente. demais? Não, pro Mas não, elenco que pelo ele tem, elenco, Rogério. pelo que ele não vai Tá bom. conseguir passar daqui pra frente. Tá Pro satisfeito elenco com o seu ótimo, Santos? Tá ótimo. Eu tô. Eu sei que não vai conseguir nada Não mesmo. tem um de título craque, esse time. ano,
Mas tudo bem. Apesar que os craques desse ano do Brasileiro não fizeram nada, né? E a melhor atitude que eu vi no Brasileiro foi o Renato Gaúcho. Pegou os 2 craques, Zé Roberto e Elano, pôs no banco, não perdeu um jogo. A torcida revoltada. Mas não tá dando nada, né? Não, mas tá entre os 4. Zé Roberto que interessa o Palmeiras. Zé Roberto e Elano vai ficar no banco. A torcida Também não tá revoltada. ganhando. Palmeiras. Também não tá ganhando. Não, tá ganhando aí. Perdeu de quanto ontem? Não. 3? Ganhou a Copa do Brasil. Vai ganhar a Copa do Eu Brasil. acho que tá na Renato Gaúcho semifinal. também não dá nada ali. Não, mas hoje ele tá mais... Ele tem mais voto de garantia aí do que de confiança do que o Muricy. Olha lá. E falando em Muricy... Tá louco? E falando em Isso Muricy, aqui, rapaz. o São Paulo falou uma lá tremenda acordou. nhanga Nos ali. 45, o São Paulo acordou pro campeonato. Acordou. Muricy conseguindo refazer aí a São Paulo, que faxina. estava pensando em cair, já tá Isso, pensando em... que estava em praticamente... Sul-Americana, que em estava- Libertadores. que praticamente Que coisa mais rebaixado. linda do mundo, você viu só? Veja só, Então- praticamente rebaixada aqui pelo Márcio. Ele rebaixou. Exatamente, Márcio. Ele rebaixou. Se tiver gravação aí, vai Agora ele mostrar. tá Eu falei tá várias preocupado vezes. por causa do seu Ó, Corinthians, Paraxi, que não vai nem a pau Eu aí, falei ó. várias vezes no programa. É. Se o São Paulo só tem uma saída, contratando o Muricy, você deu risada. Tá gravado isso aí. Qualquer hora eu Bom, vou a mostrar. gente vai Dei risada porque eu fiquei procurar. feliz da Você deu vida. risada Você porque você falou, acertou. não, você falou que o Muricy não ia pro São Paulo. Ia, A hora que o falei, Muricy foi pro São Paulo, acabou Não, a você fita. tá blefando agora, você tá querendo jogar o Veja contra a só. torcida, não é isso não. Veja só. Muricy fazendo a faxina lá no São Paulo. Boi Bandido Ele não fez resolveu... faxina, Não fez faxina Ele não fez nenhuma. faxina Não, nenhuma. ele, pelo menos Ele ele só botou deu- na casa. ele só deu botou sorte os jogadores do- Ele pra jogar. organizou a casa. Organizou a casa. O Boi Bandido lá deram, né, um chá de O ânimo Aloysio, no o Aloysio cara. é bom jogador desde quando veio pro São Paulo. Acho que o Aloysio sempre mostrou ser um grande jogador. Apesar que ele estava repagado, porque o Luiz Fabiano, sem dúvida, é o grande nome do São Paulo, até pela história que já tem. Mas agora com o Luiz Fabiano no departamento médico, o Aloysio está mostrando realmente seu valor. E E por ter olha- vindo de um time de E pouca deixa expressão ele lá. catarinense. Deixa o Exatamente. rapaz E jogando. olha que eu, E joga eu com raça. arrisco a Até, dizer que deixem não, ele até lá. no dirigentes time. do Corinthians elogiaram o jeito do Aloysio jogar. Falou que o Corinthians precisava de jogador igual ao Aloysio. Sim. E eu acho assim que é uma... É isso aí, Márcio. Tem que elogiar mesmo, né? O Aloysio, pra mim, hoje, o Brasil ele tem 2 centroavantes top. Walter. Kleber do Grêmio e Aloysio do São Paulo. E o O Walter? Kleber é Guilherme? Não, o brigador. Walter precisa emagrecer um pouquinho. Mas Não, mas o o que Luiz tem também tá um pouquinho ele fora, tá hein? dando, ele tá dando Mas conta o do Luiz recado. também. O que Luiz você é quer, forte. bicho? O bicho é um tourinho. Ele é forte. Mas ele tá dando conta do recado, isso que importa, Tá. Márcio. Mas E o Rogério Ceni, por sua vez, que fez lá o seu melhor jogo aí contra a Universidade Católica na Copa Sul-Americana. Já a torcida do São Paulo, ela esquece rápido, né, as coisas. E já começou de novo aquela polêmica, Tá um aquele auê. movimento fica Os Rogério, dirigentes- Isso, aí já virou. Fica Rogério, ídolo. Mas não tem que ficar, não. Acho que é o momento do Rogério Ceni se aposentar. Não, mas veja só. O Rogério, isso ele eu tem já uma ouvi van- durante essa semana toda, torcedores do São Paulo falando que agora sim o Rogério vai ficar. E, além do Muricy ter falado que quer manter o Rogério sim pro ano de 2014, os dirigentes também já começaram a falar. O que vocês acham? Que o Rogério Ceni vai realmente O Rogério... escapar dessa? ou Não, ele- mas ele tá jogando bem no gol. Ele joga, ele sempre jogou bem. Ainda mais pro time adversário, né? O time adversário ama. ele. Não é isso não. Ele tem jogado tirou bem. ele dos pênaltis, já ficou melhor, né, Rogério? Isso que a minha crítica só pôr ele no gol, né? Para de bater pênalti. É só pôr ele no isso. gol. Tem, Só colocar ele no tem gol. mais 10 bater pênalti lá. 3 no O Aloysio bateu 2 pênaltis. É. Excelente. Agora, Excelente. E pediu a música, né? Fez 3. É sabido que o Rogério, ele tem bom relacionamento com os jogadores, ele tem um bom influência, ele consegue jogar principalmente árbitro, às vezes contra a torcida, ele consegue nas entrevistas articular informação e jogar o adversário contra a torcida, enfim. Ele tem uma série de umas artimanhas ali que ele consegue fazer uma espécie de virada de jogo. Então, ele é um cara inteligente, bem... Mas você acha que ele deve ficar? Você acha que ele não vai dar pra trás? Não, eu acho que ele já devia parar. Acho Não, que mas devia Rogério, você agora, com essa influência toda aí, de novo, todo mundo em cima dele, fica Rogério, Não, fica Rogério. eu Você acho acha que é hora dele terminar e no finalzinho terminar bem. Sim. Eu acredito que se o Porque São ele, Paulo conquistar uma durante vaga na o campeonato, Libertadores, porque ele ele arrisca. Teve as falhas, Teve passou uma fase Eu obscura aí, uma fase negra. Agora que tá tudo bem, fecha o o livro. momento. Eu acho que Eu tem que parar. não sei se o Rogério concorda comigo, mas se o São Paulo conquistar uma vaga para Libertadores, eu acho que ele vai Agora, acabar o Rogério ficando. Ceni, ele não tá... Se a gente comparar, né, quando o Marcos parou, o Marcos do Palmeiras, ele estava praticamente arrebentado, ele não aguentava mais. Ele jogava na base sedativo, ele tinha muita dor. E o Rogério, ele não está nessa situação do Marcos. Ele fisicamente ainda está bem. Então, quer dizer, ele tem condição de jogar? Tem. Evidentemente que é um jogador
de 40 anos, né? Então, mas o Rogério, ele só precisa de uma coisa, ele só precisa parar de dar entrevista e ficar quietinho. Se ele ficar quietinho, Não vai, sabe por que não vai? Ele fala muito. Mas fala ele é muito. Você não articulado, entende, ele é articulado. Ele é o político Não, do que time. articulado, ele é polêmico, ele é chato pra caramba, fala muito. Ele é chato, não é articulado. É que Você tá está reagindo exatamente conforme ele quer. Ele é chato. Não é. Você Ele não é entendeu. chato. Ô, Você Rogério, não entendeu. Não, ó, deixa eu te falar. Você Eu não acho, entendeu. eu acho que o Ele Rogério... Mordeu a concordo. chumbada, engoliu, engoliu tudo. Eu vou te dar um exemplo só. Você engoliu tudo. Deixa eu só dar um exemplo. Goleiro bom igual o Rogério. Chumbada, anzol, Goleiro minhoca, bom igual o foi Rogério. tudo, ó. Goleiro bom aqui, igual ó. o Rogério. Tem o Dida, que também tem 40 anos e tá arrebentando no Não, gol. mas É não só é ficar isso. quietinho, rapaz. Não Ele é fala isso. Diferente, o Dida não Rogério lidera. O Rogério Ceni Você foi um cara que é referência. o Rogério Dida não é Ceni- polêmico. Diferente. Gente, vamos Dida lá. não tem liderança. Diferente. Rogério Ceni, Dida não ele é é referência. articulado. Ele é chato. Ele é chato, mas ele se bom. faz ser chato. Porque Exatamente é isso. isso que ele quer. Ele quer que os opositores Ninguém a ele- entendeu ainda. Isso, que a oposição realmente tenha ele como o cara chato, ó, sabe assim, o Mas pra quê complicado. E numa entrevista, Porque ele Juliana? dá ibope nessa situação. Juliana, e quando Ah, tem um ele é final de jogo, inteligente. um final de primeiro tempo, Ele é amigo de do Milton quem que a Leite. mídia vai É. atrás? Do Rogério Ceni. Vai falar com o Rogério. Porque você vai na onde? No cara que causa. Bom, antes da gente Como o chamar Marcão a tabela, falava, e o rapidamente Rogério vamos também. lá para É uma isso aí. última participação antes da gente chamar a tabela. O Adelino de Americana participou conosco. Adelino. Fico sem voz. 3 recadinhos. O 15 não vai conseguir chegar ao final do campeonato. Pro Márcio Teodoro, Ah, lá vai. de tanto que você falou mal do Ganso no começo do ano, hoje ele tá dando um show de Perfeito. bola. Ô, Adelino, isso aí, ó. Acertou, Que Adelino. Parabéns, bom que Adelino. os nossos amigos não têm memória fraca. E o Adelino Olha, Adelino. muito bom, Adelino. E o último recado. Ele disse que o Pato foi a pior contratação do Corinthians. Concordo, eu concordo. Concordo plenamente. Assina embaixo. Então, de bicharada, o São O Paulo dinheiro do Pato você podia mas montar no só- time. Ó, isso é verdade. Fazer uma ressalva. Concordo plenamente. O Pato foi o pior investimento que o Corinthians fez nos últimos 3 anos. Com relação ao Ganso, eu falava mal do Ganso, queimei a minha língua, mas ele ainda tem muito para jogar. Se ele jogar o que ele jogou em 2011 ao lado do Neymar, ele vai levar o São Paulo longe. O Ganso tá bom de bola? Tá bom de bola. Muricy recuperou aquele futebol. Muricy recuperou o futebol do Ganso, mas o Ganso tem muito que aprender, tem muito que jogar ainda. Isso sim. O Ganso é jogador de seleção brasileira. Mas E ele tá acho fora que- da seleção, ele precisa ir pra seleção. Mas Só se ele precisa melhorar continuar nessa crescente, tem chance, Ó, eu grande acho chance. que para encerrar aqui o São Paulo, acho que o Muricy realmente deu aí o ar da graça na casa, acho que era o que faltava para o São Paulo. E aí ele deu esse ânimo todo para os meninos. Tiveram paciência com o Ganso, sim, porque em toda aquela fase ruim aí do Ganso, mas eu acho que o São Paulo deu estrutura e teve Até paciência. pelo dinheiro investido no Ganso. Exatamente, investido. Soube esperar, soube então, esperar. assim, talvez no Santos não tinha tanto. O Santos precisava do Ganso um pouco antes, não ia ter toda Ganso essa paciência. desgastado muito já, no né? Santos, né? Então eu Teve acho que tremendo azar. que para ele nessa situação não foi ruim não, e assim, agora o São Paulo já deu para sossegar, fôlego tranquilo agora, não vai mais se preocupar com zona de rebaixamento e vamos chamar a tabela pra Sossegar gente não, ver ele aí. quer Sul-Americana agora. Não, agora ele quer Sul-Americano, mas eu Ô, digo você vai que ver. a situação ruim que esteve lá, tá no, bom. no Vamos pra tabela. Campeonato Clima de Brasileiro, incerteza acabou. Acabou. Ó o Walter então lá, entrando. já classificado, Rogério Domingos, o Cruzeiro? Já classificado. Já campeão, ganhou, já já venceu, já campeão. Não, digo campeão. Os extremos estão resolvidos da tabela, eu acho. Então vamos lá. Cruzeiro com 65 pontos, o Botafogo e o Grêmio com 53, o Atlético Paranaense com 52 pontos. O Goiás lá do Walter, 49 pontos. E o Vitória, 47, o Atlético Mineiro, 45 e o Santos, 44. Gente, ali tá muito próximo, né? O São Paulo que conseguiu aí alcançar o Santos com 43 Esse é o pontos. Santos que não vai, que fica lá. ó. Tá. Mas Atolou assim, ali, ó. atolou, mas assim, Rogério, não indo pra Estacionou. zona de rebaixamento, eu acho que pro Santos tá confortável, vai terminar o ano assim mesmo. Internacional com 42 pontos, né? O Flamengo dando aí uma melhorada e um ar na graça com 41 pontos. O Corinthians 41, quem diria essa reviravolta, Corinthians e São Paulo na tabela. O Coritiba 40 pontos, a Portuguesa com 39. Pagou salários hoje. E o Bahia com 37. Fluminense, que também tá ali, Perigando. vai, não vai. Vai perder, vai 36 entrar no lugar da ponte. Vai entrar no lugar da ponte. com Boa. 36 pontos. E a Ponte, nossa, que bom. Eu também O ano acho que vem só vai ter 2 cariocas na primeira divisão. Olha lá, hein? Olha lá. A Ponte Preta com 33, o Vasco com 33 também, o Criciúma 32 e aí como diz Rogério Domingues, Náutico já está aí rebaixado. Ah, já.
com 17 Muita diferença pontos. de pontos pro Criciúma ali é enorme também. Não dá mais pra nós. Temos aí a próxima rodada, Mica. Olha lá. Então temos o Vasco que vai enfrentar o Curitiba que meteu 3 no 4 no Grêmio, né? 4 no Grêmio. 4-0 no Grêmio. Então o Vasco que se cuide. São Paulo vai pegar a Portuguesa, o Atlético Mineiro, o Náutico, que também já acho que já é Entregou jogo os pontos. decidido ali. Vitória vai pegar o Corinthians. Pedreira pro Corinthians aí, o Vitória, hein? Ah, mas tudo é pedreira. Tá beirando Até o a Náutico, zona de- empatou com o Náutico. Você vai esperar Olha lá. O Grêmio pega o Bahia, o Goiás, o Botafogo, o Santos enfrenta o Cruzeiro. Quem que ele pega? O Santos? O Cruzeiro. Cruzeiro, Juliana? Enfrenta o Cruzeiro. Mas deixa o Fla-Flu Rogério ali, ó. Domingues. O Santos tá na banheira, deixa que eles estão cozinhando. Tá na deixa. toleira, ficou lá. O Flamengo aí pega o Fluminense, o Criciúma, a Ponte Preta. a chance da Ponte entrar aí, ó. E o Atlético Paranaense, o Internacional. A Ponte que ontem, né, no último minuto, conseguiu Fez bonito. fazer bonito. E assim, tava lá, E o Adrianinho ali jogando muita bola de volta, Ponte Preta, jogando demais, hein? tá bem. Bom, estamos dizendo aí que estamos na degola e na hora de dar tchau. Então eu vou começar aí pelo meu amigo Rogério Domingues. Até a próxima segunda-feira e espero que temos mais surpresas ainda no nosso Lente, no baú do Lente, viu? Tem sim, Ju, já tá. O mês está todo planejado, o ano de 2013 já está planejado. Já encerrou. Baú, já está prontinho lá. Só esperando chegar a segundos. Mas grande abraço para os meus amigos aí, pro Duplo, pro Ademir lá da NGK, grandes amigos lá os anjos da guarda do meu Peugeot, né? Grande abraço para vocês aí, boa semana. E espero vocês aí na próxima segunda-feira com mais um baú do Lente Esportivo. Muito bem. Olha, Teodoro, muito bom você participar conosco aqui hoje. Hoje o senhor estava mais calminho, né? Abandonou aí um pouco a bancada, mas estamos de volta. É muito bom ter o senhor aqui na nossa casa, viu? Tá bom, já falou. Obrigado, Diana. Boa noite, Calma, pessoal de Rogério, casa. sem ciúmes. Boa noite, pessoal Rogério de que tem casa que ciúmes do mais sempre, Teodoro. sempre nos acompanha. Um grande abraço pro meu amigo Eric, que a música do Boi Bandido foi pra ele, né? Ok. Namorar sempre e casar nunca. Ok. O Eric, pra quem não sabe, é o noivo do Juliano. Ok. Casar jamais, ele sempre fala isso. Olha como Um abração pro pessoal do supermercado Cubatão, que sempre nos acompanha aí quando pode, lá em Mogi Guaçu. Um abraço, pessoal. Traz uma cesta para nós sortear aqui. Então. Um abraço pra todo mundo aí. Um beijão pra minha esposa que está me assistindo. Pronto. Vamos lá, Marcelo. Muito Liberou bem. o Alvará, a dona do Alvará. Liberou o alvará, tirou da louça, muito bem. Márcio Coelho, rapidamente aí o seu tchau. Boa noite, pessoal de casa que acompanhou o Lente. Boa noite, meus amigos aqui. Beijo pra minha irmã que fez aniversário no último final de semana. E um beijo também pra minha namorada. Eu quero mandar um beijo pra Rose. Rose, um beijo, viu? Ai, que lindo! Olha, e eu quero É segunda que vem. Rose, tá convidada a participar aqui com a gente. Pode vir aqui assistir o programa aqui de Tá perto. bom, Juliana. Vamos, Pri, isso é você um beijo, querida. Parabéns aí pela sua estreia. Muito bem-vinda. Até a próxima segunda. Na próxima vemos com a Taninha e até a Vamos, próxima. mandaram você acabar o negócio aí, menina. Obrigada, pessoal, pela companhia de vocês. Espero voltar mais vezes. Pessoal, muito obrigada pela paciência. Adorei participar do junto. programa. Um beijo pra minha mãe, pro meu pai. Queria dizer que vocês são tudo pra mim. E boa noite. Ah, que bonitinha. Queria mandar um beijo pros meus pais também, que E pro acompanham motor? todos E pro motor? os Rede Esportiva. E pro Adilson motorista, tá? Até mais. Casar nunca. E até mais. O motor até a atrasou próxima, hoje, viu? hein? Um beijo. Tchau, Ju.